Aleluia. Queridos, amados, nós vamos falar hoje sobre tentações. E esse tema pode ir um pouco assim, poxa, Rebeca, não tinha um tema melhor não? Mas eu creio que o Senhor falou ao nosso coração, ao coração da liderança da juventude. E tem tudo a ver com identidade. Sabe por quê, meu amado? Eu queria dizer para você que a maneira... Eu tive essa frase, veio ao meu coração hoje. E aí eu disse para o meu esposo, Paz, eu tenho que anotar essa frase, porque eu não posso esquecer. Porque ela veio no último tempo, né? Ela veio hoje para mim. Olha só que bênção. E diz assim, a maneira como você lida com as tentações reflete na sua identidade cristã. Então, por isso, tentações têm tudo a ver com identidade. Porque você pode estar pensando, mas o tema da série é minha identidade cristã. O que tem a ver tentações? Então, a maneira como você lida com as tentações reflete a sua identidade cristã. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre tentações, amém? Mas antes, eu quero que você pegue sua Bíblia e abra em Tiago, capítulo 1, versículo 12. E nós vamos, à medida que eu for lendo esse versículo, eu vou explicando algumas coisas. À medida que eu for lendo. Amém? Todos acharam? Tiago, capítulo 1, versículo, a partir do versículo 12, na verdade. Nós não vamos ler só o 12. Diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Daqui a pouco eu vou ler o versículo 15. Para que nós possamos entender o que é tentações, eu quero que você entenda o que não é. Nós que fazemos o curso, né, no domingo pela manhã, muito, muito poderoso. Você que não está participando, participe, é uma bênção de Deus. E o pastor Sebastião, ele estava explicando um determinado tema, e ele disse, primeiro vamos aprender o que não é. Eu peguei isso dele. Então, antes de aprendermos o que é tentações, vamos aprender o que não é, mas eu vou ser bem breve. Tentação não é provação. Eu quero quero deixar bem claro aqui que há uma diferença entre ser tentado e ser provado. Porque, meu querido, provação é algo que é enviado por Deus. Deus, Ele permite as provações nas nossas vidas. Mas tentação fala a respeito do mau desejo, da concupiscência, como falou aqui. E o que eu quero te dizer é que Deus, Ele não nos tenta. A tentação, ela não vem de Deus. Amém, irmãos? A tentação não vem de Deus. Vem através do nosso mau desejo. O diabo, ele usa o nosso ou do mau desejo, ou o próprio diabo te tenta. Mas Deus, ele não tenta, como diz aqui no versículo 13, e a ninguém tenta. Então, Deus, ele não nos tenta, mas Deus, ele permite a provação. E para que você entenda melhor essa diferença, eu quero trazer um exemplo. Vamos imaginar um irmão casado, onde a sua esposa está doente. E por causa dessa doença, dessa enfermidade, ele ficou um bom tempo sem ter relação sexual. Meu amigo, o que ele está vivendo é uma tentação ou é uma provação? Alguém quer dizer? Uma provação, ele está passando por uma provação. A esposa está doente, ele está nesse período, né, um pouco complicado. Mas aí vem o diabo. E aí o que o diabo faz? Ele traz um atalho ilegal. Ele diz assim para a pessoa,
Você precisa sentir. Você está desse jeito, olha, você não está legal. Então você precisa se aliviar. Então ele mostra um atalho. E aí, que tal tu ir lá no computador, ver algumas coisas? Que tal você assistir aqueles filmes que vai te fazer aliviar, vai te fazer sentir? Então a tentação, meu querido, é muito diferente da aprovação. A tentação é o atalho legal. A aprovação é aquele momento difícil, é aquela falta de algo que você está passando por um momento e tal. Então, é muito diferente. Deus é aquele que dá a prova. Imagina Deus como um professor. Então, Deus, ele te dá uma prova para você fazer. Nós somos seus alunos. E aí, o diabo é aquele que te cutuca assim e diz: e aí, você quer uma cola? É o atalho ilegal. Ele traz a tentação para você. Amém? Entenderam? E eu quero dizer que, antes de tudo, eu vou ler aqui o versículo 15, mas antes de eu ler, eu quero que você entenda que nós, na origem de tudo, nós éramos conectados com Deus. Imagina uma tomada, e imagina aquele cabo que conecta na tomada. Nós somos esse cabo, e Deus é a tomada, é a fonte de energia. Era onde nós tirávamos a nossa energia cristã, a vida. Mas aí, um determinado dia, por causa do pecado do homem, nós somos desconectados a essa tomada. Só que o homem, ele necessita ser conectado. Ele necessita ter uma energia nele. Ele necessita de algo que possa o preencher. No versículo 15 diz: depois, havendo a concupiscência concebido, dar à luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, o homem, ele possui esse desejo. A partir do momento que ele se desconecta com Deus, ele continua com esse desejo insaciável de preencher aquele vazio. Mas aí, o diabo, ele vem com uma mentira. O diabo, ele coloca na sua mente o seguinte: ei, tomada, você precisa, você precisa conectar numa outra tomada. Ele faz você esquecer da tomada, aquela fonte que era Deus, que era que você foi feita para ser conectada. Ele faz você esquecer essa e ele diz assim: você precisa sentir, você precisa se aliviar, você precisa se conectar a outra tomada. E aí ele traz várias tomadas, né? Tem a pornografia, os maus desejos, todos os maus desejos. O dinheiro, até mesmo a comida pode ser uma tomada ilegal, um atalho ilegal que o inimigo nos mostra. O desejo exacerbado, né, pela comida. Também o dinheiro diz respeito a isso, o exagero, né, a idolatria ao dinheiro. E aí, quando você permite que o seu desejo se una com a mentira que o diabo fala para você, de que você precisa, o que acontece? Gera uma necessidade. E quando isso acontece, meu querido, é muito perigoso. Entenda só, quando você permite que o desejo some com a mentira que o diabo fala para você, isso passa a ser uma necessidade. E é aí que vem muitas pessoas nos vícios, na bebedice e em outros maus desejos, porque passa a ser uma necessidade. E aí fica bem mais difícil de controlar. E olha só, quando isso acontece, como aqui no versículo 15 diz: e havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Então, como um bebê, ele ainda está no ventre. Imagina que o pecado, ele é o desejo. Primeiro, antes, ele era um desejo apenas. Mas depois ele se uniu com a mentira do diabo e se tornou uma necessidade. E aí, meu querido, vai dar à luz ao pecado. Mas ele ainda não foi, ele foi gerado, mas ele ainda não se tornou um comportamento. Porém,
quando ele está no ventre, assim, fazendo uma metáfora, né? Quando ele está no ventre, o pecado, ele já é um pecado. Porque a Bíblia diz que quando nós pensamos, né? No pensamento, nós praticamos o pecado. Só que, até aí, você ainda pode abortar esse pecado. Ainda há chance. Mas o problema é quando isso se torna um comportamento. Se isso se tornou um comportamento, se esse pecado foi a prática, aí sim você está caminhando para a morte. Mas ainda assim há uma solução, porque Deus, Ele é poderoso, Ele é misericordioso, e através do arrependimento nós podemos ser libertos desse pecado, amém? Então, mas não permita, meu querido, não permita que o pecado chegue no comportamento. Aborte esse pecado que talvez está no seu pensamento, talvez está aqui dentro da sua mente. Aborte ele antes que ele vire um comportamento. Porque se ele virar um comportamento, meu querido, o caminho é a morte. Eu preciso eliminar a mentira. É bem aí que é onde podemos dar esse passo, né? A nossa ação é essa. Quando o diabo vier, é normal você ter maus desejos. Isso faz parte da nossa carne. Mas não é normal você acreditar na mentira do diabo. Não permita não acredite no que ele fala, dizendo para você: ei, você precisa saciar. Você precisa se conectar a outra tomada. Naquele momento que você ouvir essa mentira do diabo, você diz: não, eu não preciso. Eu preciso me reconectar à minha tomada de origem, que é Deus. Eu preciso me reconectar a Deus. Eu não preciso me satisfazer nesse desejo. Eu preciso me reconectar a Deus. É isso que eu preciso. Então você não pode, você tem que parar bem aí, na mentira. Porque se você aceitar a mentira, vira uma necessidade. Lembra que eu falei? Vira uma necessidade. Então no momento que o diabo te colocar isso na sua mente, você diz: não, eu não preciso. Eu preciso de Deus. É Ele que vai me renovar. É Ele que vai restaurar a minha vida. É Ele que vai fazer eu vencer essa tentação. Precisamos de Deus. Voltarmos à origem. E eu queria agora também abrir. Você pode abrir aí em 1 João. Capítulo 2. Versículo 16. Eu queria, antes de ler, falar para você que o diabo ele não é nem um pouco criativo. Essa é a verdade. Ele não criou nada e nem vai criar. E também ele age da mesma forma todas as vezes. E quando em relação às tentações, ele age em 3 áreas. Isso não muda. E eu vou provar para você de Gênesis a Apocalipse. Não vou ler a Bíblia toda aqui, tá, irmãos? Fiquem tranquilos. Mas alguns versículos que vai fazer você entender que o diabo ele tem a mesma estratégia. Você já abriu? 1 João, capítulo 2, versículo 16, diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Em outras versões, fala o desejo. O diabo, ele sempre vai te tentar nesses 3 pontos. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. E o que isso significa, Rebeca? Primeiro, o desejo da carne é a tentação no sentir. Ele fala assim para você: ei, jovem, você tem prazeres, você tem desejos na sua carne. Você precisa sentir. Você precisa ter esse prazer. Vai lá, te alivia lá na pornografia. Ele fala assim para você: vai lá,
você está assim, não está muito bem, vai, coma, te envolva aí na glutonaria. Ele fala para você, isso, você não está bem, vai lá, bebe para você sentir. Então, ele age primeiro. Primeira tentação, a tentação no sentir, que tem a ver com o desejo da carne. Você precisa sentir. O segundo, o desejo dos olhos, que é a tentação do ter. Não tô legal, então eu preciso comprar. Eu preciso ter. Eu preciso ter aquela mulher, eu preciso ter aquele homem, eu preciso ter aqueles bens que o fulano tem, eu preciso ter. Eu preciso ter. A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, tem a ver com a tentação do ter. E aí nós vamos discorrer em vários pecados, inveja, cobiça. É o olhar para algo e querer, mesmo aquilo não sendo para você naquele momento, ou mesmo não sendo em nenhum momento, né? Talvez Deus está te livrando e você quer porque quer ter, né? Nós mulheres somos muito tentadas nessa área do desejo dos olhos, no sentido de compras, não é verdade? Então às vezes a gente não tem dinheiro, mas a gente quer. Só que aí você tem que ser mais forte que essa tentação, minha querida, não é verdade? As irmãs que não são assim, né, por favor, então diga, não, tá falando comigo, glória a Deus. Mas eu digo que eu sou muito tentada nessa área, meu marido sabe. Mas aí eu me controlo, né, lógico. Então, o diabo, ele faz você precisa ter, você precisa ter. É a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. A soberba da vida tem a ver com a tentação no ser. Querer ser aplaudido, querer ser poderoso, ser famoso, né? Então, a soberba da vida tem a ver com a tentação no ser. E eu vou abrir aqui rapidinho a Bíblia, em Gênesis. Se você quiser abrir, pode abrir aí. Bem difícil achar esse livro, né? Muito difícil. Só fica o primeiro livro da Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Fala assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Todo mundo conhece essa história, que é a história de Eva, quando Eva foi tentada aí pela serpente. E nesse texto nós podemos ver esses 3 pontos aqui. Eva foi tentada nesses 3 pontos. Primeiro, fala que a árvore era boa para dela comer. Que tipo de tentação é essa? Tentação no sentir. Come, Eva, esse fruto é gostoso. É uma delícia. Come, Eva. Prova desse fruto. A tentação no sentir. Fala também que era agradável aos olhos. A tentação do ter. Eva, é tão bonito esse fruto. Você precisa ter ele. Você precisa ter. Pegue ele, vai lá. A tentação no ter. Terceiro, era desejável para ter entendimento. E que tentação é essa? A tentação no ser. Se você comer, você vai ser igual a Deus. Você vai ser poderosa. Então olha só. O diabo tentou Eva nesses 3 pontos. E eu também queria discorrer com vocês no livro de Mateus, capítulo 4, que também todo mundo já sabe do que eu vou falar, a tentação de Jesus, né? E Jesus também ele foi tentado nesses 3 pontos. Olha só, no versículo 3 do capítulo 4 diz: e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães.
no versículo anterior, no 2, fala que Jesus teve fome. Que tipo de tentação é essa? Ordene que essas pedras se transformem em pães. Tentação no sentir. Ele precisava sentir. Ele precisava saciar a fome dele. Então, olha o diabo tentando nos sentir. Já que você é filho de Deus, então você precisa sentir. Ele falou para ele, né? No versículo 6 fala: e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lança-te daqui abaixo. Tentação do ser. Era como se o diabo estivesse falando para Jesus: você não precisa ir na cruz. Basta só você se jogar daqui. Você sabe que os anjos vão lá e te pegar e você vai fazer um show. E aí vai ser, e todo mundo vai acreditar que você é Deus. O diabo estava como se ele estivesse dizendo isso para Jesus. Você precisa ser. E no versículo 8 e 9, fala assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu te darei tudo isso, se prostrado me adorares. Essa tentação é a do ter. Ele disse para Jesus assim: se você fizer o que eu estou te pedindo, o que eu estou te mandando, você vai ter poder. Então, nós vemos nesses versículos, de Gênesis a Apocalipse, o diabo, ele sempre age nesses 3 pontos. O desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, ele vai te tentar no sentir, ele vai te tentar no ter, e ele vai te tentar também para você no ser. Para você ser alguma coisa. Então, você já sabe qual é a estratégia do diabo. Então, ele não vai mudar. Ele não é criativo. Ele não vai mudar. Eu posso falar isso milhares de vezes. Ele não vai mudar. Ele sempre vai agir nesses pontos. Então, para você vencer a tentação, você precisa aprender isso. Quando você perceber que vem aquela mentira dizendo para você querer sentir, para você querer ter, para você querer ser algo a mais, você já sabe: eu tenho que abortar essa mentira. Eu preciso abortar essa mentira, para que esse desejo não vire necessidade, e para que essa necessidade não vire pecado, e esse pecado não vire comportamento. É dessa forma que o diabo nos tenta. No momento que você está mal, ele diz para você: compra alguma coisa, vai lá, isso vai passar. Se você tiver aquilo, isso vai passar. Se você tiver alguma coisa, você vai ser feliz. No momento que você está passando uma barra na sua vida, ele diz assim: você está tão estressado, vai lá, você precisa sentir. E é aí que entra as drogas, o cigarro, a pornografia, os vícios por seriados e filmes. Você precisa sentir para resolver aquele vazio. A tentação do ser. Você precisa ser aclamado. Você precisa ser famoso. Você precisa ter muitos likes. Usando a nossa linguagem atual, né? Você precisa ter muitos likes. Ei, menina, quando você passar na rua, você precisa ser assoviada. Os homens têm que te olhar. Os homens têm que ver o seu corpo. É isso que o diabo faz conosco. Ele nos tenta no ser.
Você precisa colocar uma roupa para chamar a atenção. Mas eu quero dizer para você que existe um antídoto para isso, para essas três tentações. Existe um antídoto. Aquilo que você pode fazer quando você for tentado, você pode fazer isso. E isso vai te ajudar a vencer essa tentação. A tentação do sentir, o antídoto, é a integridade. E integridade aqui, meu querido, não é ser perfeito. Até porque, meus amados, ninguém vai ser perfeito. Só quando Jesus voltar e glorificar o nosso corpo e estivermos lá no céu, aí sim. Mas aqui na terra ninguém é perfeito. Então a integridade não tem a ver com a perfeição. Tem a ver com ser inteiro. Ser o mesmo em casa, no serviço, na faculdade. Ser o mesmo em público e ser o mesmo em particular. Lá no seu quarto. Você é o mesmo aqui na igreja? Como você é na igreja? Você é no seu quarto? Sozinho? Integridade tem a ver com ser inteiro. A tentação do ter, o antídoto é ser generoso. A Bíblia fala que o generoso será abençoado. Então, quando você tiver essa tentação de ter alguma coisa, abençoe o irmão. Seja generoso e você vai vencer essa tentação. A tentação do ser, o antídoto, é a humildade. Não é pensar menos de si. Ai, eu sou tão horrível, sou péssimo. Não. É pensar menos em si. É fazer tudo para a glória de Deus, para glorificar a Deus e ajudar o próximo. É pensar no próximo, é pensar em Deus. É você passar o dia inteiro pensando na glória de Deus e em servir o próximo. E quando chegar no final do dia, você se esquece de você mesmo. Então, meu querido, eu até comentei com a Jéssica, né, que eu ia ser breve. Mas eu quero que você entenda isso hoje. Que para você vencer a tentação, você precisa ser generoso. Você precisa ser íntegro. E você precisa ser humilde. Em qual área você está sendo tentado hoje? Porque ser tentado não é, meu Deus, eu não sou uma pessoa de Deus porque eu sou tentado. Não, meu querido. A vida cristã, na nossa vida cristã, nós teremos as tentações. Mas o diabo, ele só vai te tentar naquilo que você ainda tem uma fraqueza. Então, se você vencer as tentações, ele vai dizer assim: rapaz, eu faço de tudo, mas ele não tá nem aí, ó. E aí ele vai até procurar outra coisa para tentar você. Vai desistir de tentar você nessa área, porque você já venceu. Então, lembre-se disso. Nesses 3 pontos o diabo vai querer tentar você: no ter, no ser e qual é o outro? Que agora me fugiu aqui. No sentir. Exatamente. Ó, escutei uma pessoa. Muito bem, estão atentos. Então, olha só. Aprenda isso. Eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar ao Senhor. Porque todos nós temos tentações. E a maneira como você lida com as suas tentações reflete a sua identidade. Olha só,
A sua identidade tem a ver com ser humilde. Alguém que tem uma identidade cristã é alguém humilde, é alguém generoso, é alguém íntegro. Ele é inteiro. Não importa onde ele está, ele é o mesmo. Então, isso faz parte do caráter de Deus. E Deus está dentro de nós, Jesus habita em nós. Então, nós precisamos refletir a integridade, precisamos refletir em nossas ações a humildade, a generosidade, porque isso faz parte da nossa identidade. Lembra que eu falei que nós estávamos conectados e essa conexão foi cortada? Mas hoje nós podemos decidir nos reconectar ao Senhor. Então, enquanto você não entender que você precisa se reconectar ao Senhor, para só então você vencer, você vai continuar sendo tentado e caindo na tentação e transformando aquela tentação em pecado e em comportamento. Então, meu querido, se conecte a Deus. O que você precisa hoje, o que nós precisamos, porque eu fui muito ministrada nessa palavra, o que nós precisamos hoje é de Deus. Quero que você feche seus olhos. Feche seus olhos. E nós vamos orar ao Senhor. E em nome de Jesus, a partir de hoje, nós tivemos um entendimento sobre as tentações. E eu declaro em nome de Jesus que nós vamos vencer as tentações. Nós vamos vencer as tentações. Nós vamos, toda vez quando vier uma tentação, nós vamos pensar, eu preciso de Deus. E você vai abortar a mentira do diabo. Se hoje, talvez, a tentação, o mau desejo já virou uma necessidade na sua vida e está mais difícil de vencer. Então, vamos abortar esse pecado para que não vire comportamento. Ou talvez esse comportamento já acontece. Esse pecado já virou comportamento. Mas eu quero te dizer que hoje o Senhor vai nos libertar, amém? Então feche seus olhos. Feche seus olhos. Comece a orar ao Senhor. Fale com Deus. Fale com Ele nessa hora. Diga para Ele, Senhor, Tu sabes. Tu sabes nas áreas que eu tenho sido tentado, Senhor. Tu sabes. Oh Deus, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero me reconectar com o Senhor. Porque eu preciso é do Senhor. Eu preciso é ser cheio da Tua presença. Eu preciso é deixar fluir o Espírito de Deus na minha vida. Eu preciso deixar fluir, deixar fluir, deixar fluir a presença de Deus na minha vida, Senhor. Oh, Espírito de Deus. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Eu quero ministrar sobre a tua vida. Você vai vencer as tentações. Você vai vencer as tentações. Você que está em casa, você vai vencer as tentações. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Oh, Espírito Santo de Deus. Eu repreendo, Senhor Jesus, toda mentira do diabo. Eu repreendo, Senhor Jesus. Eu cancelo nas nossas vidas toda mentira do diabo, onde diz que nós precisamos sentir, precisamos ter, precisamos ser. Não, Deus, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor em nossas vidas. Oh,